Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com o programa Jesus em Toda a Bíblia. E conosco, mais um dia, para a honra e glória do nome do Senhor, está o nosso pastor Luiz Carlos. Pastor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Lourenço, os nossos irmãos, amigos, telespectadores, ouvintes, a todos a paz do Senhor. Estamos de volta. No último episódio, nós praticamente encerramos o assunto, José. Inesgotável, né, pastor? Porque as revelações não têm fim. Exatamente. Mas estamos de volta e dentro dessa fala do Senhor, nós vamos trabalhar, nós vamos entrar um pouquinho agora na vida de Moisés. Lembrando que o tema deste programa é Jesus em toda a Bíblia. Então, você que participa conosco, vá sempre no Novo Testamento, analisa a figura de Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, os atos do Senhor Jesus, a forma como ele pregou, como ele agiu, como ele se apresentou, o milagre que foi o seu nascimento, a sua gestação e o decreto para a época dele. Então, tudo isso precisa ficar evidente na minha e na sua mente para nós juntos, pastor, a gente vai participando do programa e a gente vai passando para os irmãos, a gente vai conversando com os irmãos. Exatamente. E transmitindo aquilo que é a palavra do Senhor. E na vida de José, como Zafenate Pareia, né, o salvador do mundo, aquele que levou pão a todos. Segurança para a família. Segurança para a família. Reagregou a família. Inúmeras experiências nós tivemos ali. Foram vários programas com esse tema. E a gente vai passar aí mais uns 6, 7, 8, talvez mais de 10 programas falando da pessoa de Moisés, mostrando as particularidades, as proximidades, as similaridades que Moisés tem com o Senhor Jesus. Exatamente. E é interessante, pastor, quando a gente fala da vida de Moisés, porque a vida de Moisés ela tem uma conexão direta com a vida de José, porque fala do povo do Senhor, fala do cenário, por que eles estavam ali, e eu e você, lendo juntos aqui, nós vamos entender que o projeto de salvação do Senhor veio sendo revelado ao longo de todos os livros do Velho Testamento. Isso. A ação sempre foi anunciar Jesus. É isso, pastor? Exatamente. É importante nesse contexto, né, que nós estamos trabalhando, informar, como dissemos, pastor Lourenço, lá no início, né, a história da redenção. A Bíblia contém a história da redenção e a Bíblia ela traz ao homem a redenção. Então, o projeto de Deus, o Pai, ele está muito antes de Gênesis e se coloca muito além do Apocalipse, né? A história da eternidade. Todo o plano profético de Deus é a salvação. Então, em José, nós vimos o projeto de salvação, né? É um projeto de alimento para o mundo todo. O mundo naquela época teve fome, e pela profecia, nós estudamos isso, em todo o tempo a profecia fez parte da vida desse servo. E Jesus ele veio exatamente para nos trazer essa consciência que é viver o profético, né? E nós discorremos... Nos alimentando de Jesus, que é o pão da vida. Exato. Nós discorremos sobre isso e nós vamos ver, pré-figurando em todos os capítulos que nós trabalhamos, a figura dele como Salvador do mundo naquela época. Em Moisés, nós vamos ver algo semelhante. Porém, Moisés agora ele vem ao Egito como libertador. José foi levado ao Egito profeticamente. Então nós vamos ver Moisés sendo tirado do Egito e depois ele vai como libertador do povo, né? Então é interessante isso porque não há um número exato de anos que separa a história de José de Moisés, mas algumas referências dão conta de que fica entre 300, 400 anos até que Moisés vai para libertar o povo. Mas antes ele nasceu no Egito, tem todo aquele processo, né? Nós vamos ver José. Ele viveu 110 anos aproximadamente e morreu. Havia uma profecia, pastor Lourenço, de que pela boca de José, ele disse que o povo voltaria à terra de Canaã. Sim. Então, olha, irmãos, como é importante nós entendermos o profético.
entre o que vivemos profeticamente e aquilo que vai ficar na história. Pode até ficar na história, né, pastor Lourenço, porque é importante, mas o importante para nós é valorizar o profético. Então, estava registrado ali que o povo não ficaria, né? Então, com a morte de José, nós vamos ver o povo prosperar no Egito, o povo crescia, de maneira que os faraós ou o faraó que sucederam ali José, eles não tinham uma referência clara acerca do que Deus havia feito no Egito pelas mãos de José. Não é isso, pastor Lourenço? E aí nós vamos ver o povo, então, entrar numa dificuldade que fora exatamente a falta de percepção daquilo que era profético. Ou seja, havia um momento profético, eles iriam deixar o Egito. E aí nós vamos ver a palavra mostrando que o povo começou então a orar. E Sim. Deus ouviu o gemido, o clamor dos remanescentes e disse: eu vou tirar meu povo de lá. Então, toda a ação de Deus é em não deixar que o homem permaneça, mas essa dinâmica de Deus em nos fazer estar sempre avançando. Como ele fez, nós vamos ver, nós vamos chegar lá na experiência, a grande dificuldade que foi o Mar Vermelho. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que baixa. Essa dinâmica, o povo de Deus não pode se deter, pastor Lourenço, mas o povo de Deus ali se acostumou ao Egito e a carga veio, eles já não podiam louvar a Deus, por quê? Porque eles estavam sendo oprimidos pelo Egito, de maneira a não ter tempo de adorar o Senhor. E é interessante esse aspecto, pastor, porque quando a gente analisa, a gente vai lendo, né? O nosso conselho para você, participe conosco lendo o livro de Êxodo. Nós vamos falar alguns versos saltitados, nós vamos um pouquinho mais na frente, a gente vai voltar como foi em José. Mas é interessante esse aspecto, por quê? Porque o povo, ele estava numa terra que não era dele, com a promessa de que voltaria para a terra onde o Senhor os gerou. Exato. E essa mesma promessa, essa mesma mensagem é a mensagem de Jesus para mim e para você. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E para sairmos daqui, Jesus desce da glória e abre para mim e para você um novo e vivo caminho. Então, pastor, dentro dessa colocação que o senhor fez, uma das coisas que a gente pode antecipar, né, para o nosso povo é, em Moisés, sendo o libertador, como o senhor disse, na frente do mar, foi aberto para eles um caminho para que eles pudessem sair distanciando-se do Egito. Ou seja, não havia caminho. Não havia caminho, mas abriu-se o caminho. Então Jesus é isto que o Pai providencia para nós. Então Jesus é este caminho providenciado. Então Jesus, ele é a nossa oportunidade, assim como Moisés era a oportunidade de Deus para aquele povo. Moisés foi um líder, Jesus, o nosso líder. Moisés foi alguém que se manifestou diante do povo por uma revelação. Assim como Jesus, ele vem e quando você vai conhecendo a palavra, por isso que o tema do programa é Jesus em toda a Bíblia, você vê que profetas vieram antes anunciando por revelação que nós também teríamos um libertador para salvar a nossa vida. Então, a cada programa, a cada dia que a gente vai participando junto, vamos lendo, nós vamos nos aperfeiçoando na leitura da palavra. Então, nós somos servos de Deus, servimos ao Senhor. Às vezes você que participa conosco ainda não é um servo de Deus, é alguém que é curioso, está participando, um pouco interessado. Você que participa conosco, tanto os servos quanto aqueles que ainda não servem ao Senhor, nós precisamos ter uma única consciência. Jesus, ele ama a minha e a sua vida. E o amor que Jesus nos amou é a transmissão do amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se os irmãos voltarem lá atrás nos programas, vão lembrar, pastor, no Luiz Carlos, no primeiro programa ele citou, João 3,16, assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu filho. Então, Jesus, ele é a expressão do amor do Pai. Quando você vê Moisés sendo colocado ali para ser um libertador para aquele povo, era Deus Pai demonstrando àquele povo o seu amor, não é isso, pastor? O seu zelo, o seu acompanhamento para com homens e mulheres que estavam
orando, clamando, buscando, pedindo misericórdia. A situação daquele povo era uma situação que precisava de socorro, assim como é e como era a nossa situação. Antes, nós não tínhamos a quem recorrer, mas agora nós temos alguém que recorre por nós. Então, nós oramos, nós clamamos pelo sangue de Jesus, porque Jesus é o nosso libertador. Nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso perdoador, é o nosso libertador. E todas as vezes que nós vamos ao Pai, nós vamos em nome dele. Assim como lá no Velho Testamento, quando você olha a figura de Moisés, você vê o Moisés se apresentando ao povo e levando a mensagem de um Deus para o povo. E o povo levando a sua mensagem para Moisés e Moisés levando para Deus. Então, tudo isso nós vamos acompanhar juntos ao longo desses programas. É você que está conosco, como sempre a gente recomenda, não é isso, pastor? Anota, acompanha, vamos ler junto. Senta, abre a palavra, não seja só um espectador, seja um participador. O pastor Josias sempre diz isso, não assiste não, participe. Né? Viva com a gente, conviva com a gente, isso é uma benção. Interessante, pastor Lourenço, que não apenas libertador, mas era um mediador também, porque ele veio para libertar o povo com um chamado da parte de Deus Pai. Sim. Aí nós vamos ver na figura de José lá, que ele foi ser provedor e, ao mesmo tempo, ele é que fazia mediação à fome, o alimento, né? Porque Jesus é o alimento. Agora é interessante, pastor Lourenço, porque nessa figura de intermediador do povo e também de libertador do povo, Moisés ele teve algumas dificuldades, ele enfrentou algumas dificuldades. Sim. E foram dificuldades naturais. Podemos dizer, então, que na vida de José e na vida de Moisés, como na vida nossa também prática, a fé não pode ser teórica. Então foram homens que foram trabalhados por Deus, foram levados a viver circunstâncias e situações práticas para que, então, forjados pudessem exercer o chamado de Deus. Sim. Então nós também vivemos não uma fé teórica. A palavra de Deus para nós não é apenas algo que vai nortear uma situação, uma circunstância, um momento. Não. A palavra de Deus para nós é o guia prático de fé até o arrebatamento da igreja. Amém. Então a palavra que veio para Moisés foi uma palavra que deu a ele segurança até que o povo estivesse na terra. Então ele sempre confiou na palavra que o Senhor lhe dera. Então, interessante, pastor Lourenço, porque foram 110 anos no Egito. Moisés viveu mais de 1000 anos antes de Cristo, segundo os relatos arqueológicos históricos recentes. E é importante notar que o período que José viveu, isso é importante, o período de José foi muito antes do tempo que Moisés viveu. Portanto, há um grande intervalo de tempo entre os dois, mas a profecia permaneceu. Sim. José passou, Moisés agora já era um homem, né? Até que for. Mas antes, pastor Lourenço, cabe também aqui fazermos uma breve introdução sobre as circunstâncias pelas quais o momento do nascimento de Moisés. Como que se deu? Em que circunstância? Havia um juízo, nós sabemos. Havia um juízo. Eu vou ler isso O povo aqui. crescia, e o faraó falou, esse povo, eu tenho que deter esse povo. O que aconteceu naquele momento? Foram estabelecidos ali algumas tentativas do faraó de impedir o crescimento do povo e mais, manter o povo escravo. Porque, querido irmão, você, telespectador, entenda, e é importante ressaltar, o povo não foi levado para o Egito escravo. Nós conhecemos na história de José que o povo fora levado em circunstâncias da fome que assolava o mundo. Mas lá eles se tornaram escravos, por quê? Porque eles se acostumaram ao Egito. E na tentativa de impedir que o povo crescesse, veio o juízo, e aí o clamor do povo, até que Deus ouve então o clamor do povo, e levanta um homem dentre um povo para que ele fosse então liberto. Por isso, Moisés é a figura de Cristo como libertador do povo. Não é isso, pastor Lourenço? Pastor, dentro desse gancho, vou ler um texto da palavra.
está em Êxodo 1, verso 8. Melhor ainda, vou ler o 7. A palavra diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Verso 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Então houve um despertamento. Por que eu estou lendo esse texto? Porque o Senhor disse isso. Eles não foram escravos, mas José passa. E aí vem um que não conhece José e a estratégia para com o povo mudou. E aí ele nomeia maiorais e aí ele começa a afligir o povo com o objetivo de matar o povo. Só que a palavra diz assim, no verso 12, mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, quanto mais amassava, mais o povo crescia. Isto tem uma particularidade, pastor. É profético. É profético, porque Jesus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales. Jesus é aquele perfume pisado, é mirra, que quanto mais pisado, mais exala o bom cheiro. Então, eu e você, como igreja, nós precisamos entender isso. Às vezes nós sofremos, às vezes nós somos, em muitos momentos, perseguidos, mas nós estamos crescendo na fé, na graça e no conhecimento, porque a provação, ela nos aproxima do Senhor. A aprovação, ela tem este objetivo de nos aproximar, e o Senhor só prova aquele a quem Ele muito ama. A palavra diz isso. E aqui o povo estava sendo provado, clamando pelo retorno para a sua terra. As aflições que nós sofremos no tempo presente nos faz clamar para que voltemos para Canaã celestial, onde lá não há choro, não há pranto. Não é isso, pastor? Essa é a experiência da igreja fiel. Esta é a esperança da igreja fiel. E nós estamos num programa, mas falando de Jesus. Está escrito. Jesus, o Salvador da nossa vida. É aquele então, que a vai nossa nos esperança. conduzir. Ele sabe o caminho, ele é o caminho. E Moisés, ele foi aquele a quem Deus constituiu como liderança, né? E conduziu o povo, né, até o caminho. Podemos dizer, até o Jordão, né? Porque ali, nós vamos chegar lá, claro, o Senhor já tinha preparado um outro para que o povo pudesse adentrar a terra. Então nós vamos vendo, irmãos, que Deus, em todo o tempo, Ele trabalha o seu projeto, usando o homem, fazendo com que o homem ele entenda que todo o plano profético de Deus é levá-lo em segurança a Canaã celestial. Amém. Né? Então, ao longo da história da humanidade, a Bíblia, a palavra de Deus, Deus ele usou os profetas, usou o seu céu, nós vamos ver isso em todo o Velho Testamento. Nós vamos ver um segundo momento Jesus, né, homem, e nós vamos ver também o momento que nós vivemos que prefigurava ali a passagem do Jordão, que é a terceira dispensação, que é o Espírito Santo. Portanto, meu querido, fique conosco. Estamos aqui encerrando esse primeiro episódio, que nós estamos trabalhando a figura de Moisés como libertador, a figura de Jesus, e voltamos no episódio seguinte para discorrermos sobre esse tema. Continue conosco. A todos a paz do Senhor. Pastor Lourenço, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Luiz, a paz do Senhor, os nossos irmãos.